Meus irmãos, texto este conhecido, que o apóstolo Paulo ele direciona ao seu filho na fé, Timóteo. Já ouvi por algumas vezes o pastor trazer ensino acerca desse texto. Confesso ser bastante necessário falar sobre a vida de Timóteo nos últimos dias ao qual nós vivemos. Devido à necessidade de falar sobre ministério, devido à necessidade de falar sobre o amor pela palavra de Deus, devido à necessidade de se agarrar às sagradas Escrituras. Por quê, pastor? Porque no capítulo 3, Paulo começa dando modelo e exemplo do que acontecerá nos últimos dias. Paulo está dizendo, olha, existe dois lados. Existe o lado daqueles que amarão seus próprios desejos, gostarão de fazer coisas que desagradam ao Senhor. E ele vai instruir Timóteo, porque é necessário instruir uma pessoa que está já à frente da igreja, porque nós nunca saberemos de toda a necessidade que nos sobrevirá. Quando Timóteo ele recebe a carta de Paulo, ele entende, é a carta de um pai que tem a preocupação com o seu filho. Quando Paulo começa no capítulo 3 dizendo as coisas ou o tipo de pessoa e característica que Timóteo ele precisa se afastar, ele está dizendo, olha, para você continuar sendo a pessoa que você é, para você continuar exercendo o ofício do Senhor com toda a integridade, você precisa se ausentar desse tipo de comunhão. Que tipo de comunhão é esse, pastor? De pessoas que sentam na roda para dizer, olha, a igreja não está avançando, olha, a igreja está com dois tipos de pessoa, e você precisa estar do lado que é crítico, que bate, que se levanta contra a autoridade que Deus estabeleceu. Paulo está dizendo para Timóteo, tenha cuidado. Quando Paulo ele direciona uma pessoa presidente de vários campos, ele está dizendo, cada obra que Deus me deu, ele dará prestar conta de cada uma. Então é necessário eu instruir, necessário compreender. Se aqui eu fosse dar um tema a essa ministração, eu colocaria a excelência do ministério. Por que a excelência do ministério? Porque estamos numa caminhada, numa carreira proposta, e estar na caminhada não significa dizer que já estamos convictos e plenos, aperfeiçoados em Cristo. Todo dia é assim, uma dificuldade nova, todo dia um levante novo, todo dia surgem coisas para nos afrontar, nos amedrontar, mas Paulo vai dizer, olha, eu estou crucificado em Cristo, eu já fui crucificado em Cristo, então pode se levantar opositor, pode se levantar quem quiser contra o ministério tem um dono e ele me fará progredir na carreira que ele me colocou. Então qual a necessidade de continuar exercendo com excelência o ministério de Deus? É que a obra, querido, não é nossa. Você pode até se sentir autossuficiente quando Deus te coloca na frente de algo, mas nós precisamos abaixar a cabeça diante do Todo-Poderoso e dizer, Senhor, só Tu pode, Senhor, me capacita uma vez mais, Senhor, me dá força, Senhor, me dá equilíbrio, porque muitos são os levantes. Aleluia. Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, primeiro você precisa ter a convicção, aqueles que decidiram se agarrar à palavra do Senhor, eles precisam saber que serão perseguidos. A perseguição chega para frente, não pode você chegar aqui e dizer, mas na minha vida eu não tenho levante, eu vivo uma vida cristã, tranquila. Observe, tem algumas coisas que não estão condizendo com a palavra do Senhor, porque o apóstolo Paulo dizendo, aquele que se agarrar à palavra, a cruz de Cristo, dizendo, eu vou renunciar à minha própria carne, o mundo o rejeitará, mas Cristo o agarra. Então essa mensagem é para alguém que buscam a convicção que estão no caminho certo. Quando Paulo diz, no primeiro ponto, que ele vai escrever epístolas pastorais, por que escrever epístolas pastorais ou cartas pastorais com uma única convicção de enviá-las a Timóteo? É que Timóteo ele precisava ser instruído.
E as pessoas vão se levantar contra esse tipo de posicionamento. Por quê? Porque essa carta de Paulo, ela exerce uma diferença. Essa carta de Paulo não é como as demais. Paulo está enviando diretamente conselhos para Timóteo. Eu vou traduzir isso aqui, transliterar, para a gente conhecer e entender. Seria o pastor presidente desse campo enviando mensagem para mim lá em Barrocas: olha, se prepara contra esse tipo de posicionamento, porque eu tenho experiência, porque eu já tenho vivência de reino, porque eu sei o que é enfrentar levantes no ministério que eu tenho conta. Aí a pergunta é: eu desanimo ou eu continuo? Tem coisas que a gente vivencia dentro de casa que não dá para compartilhar com todo mundo. E sendo bem objetivo, tem horas que a gente conversa entre esposa e esposo e diz: olha, a minha vontade é jogar para cima, a minha vontade é abandonar tudo e ter a minha vida normal, ou seja, preocupando-se com a minha própria casa. Por quê? Porque eu estou me preocupando com os demais, enquanto a minha casa está sofrendo. Esse é o ministério que Paulo está defendendo. Que ministério? É ir lá fora, quem chega na sua casa, ele amou o reino de Deus. Talvez eu não vá na mesma proporção que o nosso pastor presidente ensina, mas Deus me deu uma palavra e eu preciso entregar à igreja. E muitas das vezes eu começava: olha, eu vou para uma conversa com ele, eu vou dizer tudo o que está acontecendo, porque a minha carne não está suportando as aflições. Só que toda hora, quando vinha esse tipo de pensamento, o Espírito Santo bradava: a resposta você já sabe, o campo não tem tarefa fácil. Se sair dessa igreja, vai ficar outra pior, porque o evangelho é renúncia. Eu bradava: quem sabe encontrasse um lugar tranquilo, que eu não tivesse tantos desafios. E o Espírito de Deus soprava: mas é desafiador. Desafiador por quê? Porque negar a si mesmo é tirar uma parte de você e deixar guardada. É dizer: olha, como eu gostaria de utilizar tudo isso. Não, ele separa. Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo. Está dizendo: o que eu vivo para Ele, eu vivo por Ele. Tudo é por causa de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo ele escreve essa carta direcionada a Timóteo, a preocupação dele é fazer com que Timóteo ele continue andando. Os irmãos bem sabem, nosso pastor já pontuou: um jovem tímido e ferido, tinha marcas, levava cicatrizes, doente. Mas quando Deus ele quer, ele pega, molda, capacita e sopra diante do mundo para viver o que Deus estabeleceu. O que o Senhor quer dizer com isso é que primeiro precisa amadurecimento. Nas minhas últimas instruções eu disse: olha, amadurecimento ministerial. O que é amadurecimento ministerial? É eu entender que nem todo dia eu terei ensino da parte de Deus. É eu entender que tem dias que a nuvem vai estar sobrecarregada. Amadurecimento ministerial é eu enfrentar os desafios, convicto que tem uma carreira maior para ser almejada. Amadurecimento. Amadurecimento você não vai encontrar nas esquinas. Amadurecimento você não vai encontrar em qualquer lugar. É necessário estar com as pessoas certas. É necessário andar com as pessoas que de fato evidenciam que amam a palavra de Deus. Porque quando estamos com essas pessoas, as palavras que elas direcionam é enfatizando Cristo e deixando o mundo de lado. Ou seja, se você vai para ela dizendo: eu vou abandonar, o pastor me rejeitou, a irmã falou mal de mim, ele vai dizer: ei, a obra é assim mesmo, é desafio atrás
levantou um grupo de opositores para bater nesse tipo de ensinamento e se deram conta que não tem como parar, porque a palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma, ela que permanece para todo o sempre. E eu quero te dizer que por mais que eles tentassem criar argumentos, a palavra ela ficou mais forte ainda. Como assim, pastor? Porque passou os anos, passou-se as eras, e a palavra ela continua sendo instruída. Por quê? Porque quando eu abro a carta que Paulo direciona a Timóteo, eu encontro ensinamentos para a minha vida no dia de hoje. Então a palavra ela não para, mesmo que o tempo passe, as pessoas mudem, o tipo de ensinamento pode até mudar, mas a palavra é a mesma, dizendo: guarda o bom testemunho. Aleluia a Deus. Glória. Paulo ele tem um amor tão grande com a igreja do Senhor, com as igrejas que Deus colocou nas suas mãos, que ele vai admoestar, ele vai instruir, ele quer ensinar, ele quer, muitas das vezes mesmo doendo dentro dele, mostrar e deixar para a igreja obreiros capacitados. A gente vai encontrar isso em Efésios capítulo 4, onde Paulo ele quer formar novos discípulos. E quantos aqui já ouviram nosso pastor dizer: olha, eu preciso ensinar mais alguém. Se você quiser andar comigo, você também vai aprender. Por quê? Porque a obra é contínua. Eu não posso ficar com conhecimento para mim, eu preciso transmitir a mais alguém. É Paulo dizendo: eu sou apóstolo com a bondade e graça, mas existe outro que precisa ensinar a igreja. Aleluia a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 4. Verso 11. Quem puder ler pode ficar à vontade. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, 12 e 13. querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do povo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual propósito? Aperfeiçoar. Então eu entendo aqui que Paulo está fazendo o quê? Ensinando, dividindo experiências, mostrando para alguém que o chamado ele é proveitoso, mostrando a preciosidade de servir a Cristo. Aperfeiçoar está ligado à palavra que nos mostra que é necessário chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então Paulo, estando na função de um líder, ele quer levantar outra pessoa para ser apóstolo, quer levantar um mestre, um doutor da lei, porque é necessário a expansão do reino de Deus. E Paulo vai ensinar, Paulo vai direcionar. Paulo ele não fica preso ao egoísmo de se achar autossuficiente. Quantas lideranças temos por aí? Difícil de um diálogo. Para você conversar, você precisa marcar uma agenda. Se brincar, tem segurança particular para você não encostar. Quantas lideranças que se afastaram, porque a palavra de Deus ela direciona o quê? Humildade. Se tem alguém precisando aprender, eu preciso estar apto para ensinar. E se você foi ensinado por Cristo, Ele vai te dar capacidade para você dividir o conhecimento. Paulo está dizendo: olha, eu vou formar obreiros prontos para o reino de Deus. E o que me chama ainda a atenção é que Paulo ele está preso, é que Paulo ele está encarcerado. Paulo ele é tão enfático na sua mensagem
mensagem que ele vai dizer em um dos textos que ele pode estar preso, mas a palavra ela está progredindo. A palavra ela não está encarcerada. Paulo está dizendo: pode me prender, pode levantar opositores, pode passar os anos. Paulo é aquele que dentro da prisão tem gente se convertendo. Por quê? Porque entendeu a essência da verdadeira entrega ao Senhor. Qual é? É buscar o aperfeiçoamento dia após dia. Paulo está dizendo: olha, eu posso ser preso. A segunda prisão de Paulo em Roma é para a morte. Ele cabe e tem a convicção que está ali, ele não sai. Mas enquanto ele está lá, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, tem Timóteo sendo aperfeiçoado. Paulo vai morrer, mas fica Timóteo, mas fica Tito, mas fica outros homens que precisam continuar a obra do Senhor. Glória a Deus. E a grande preocupação em fazer a obra do Senhor não é estar à frente, porque estar à frente da obra é fácil. A preocupação da obra do Senhor não é sobre você sentir liderança, é você executar a liderança que Deus colocou em suas mãos. Porque nós vivemos uma realidade onde eu só quero status, eu só quero postar, eu só quero aparecer e dizer que eu tenho uma boa palavra, eu só quero estar nas maiores igrejas. Só que o Evangelho foi chamado, foi capacitado e é necessário continuar. Então não é só uma noite de 30 minutos pregando a palavra e a gente caindo pelo chão, rodando, que te define. É uma vida constante. Eu fui instruído, então toda noite o Espírito Santo está dizendo: mergulha um pouco mais, desce um pouco mais, subiu o degrau dessa treina presença, mergulhe mais profundo na intimidade com o Senhor. Glória a Deus. E aqui não está ligado a status. Se Deus te levantar e te levar a lugares longes, glória a Deus por isso. Mas se não, exerça o ministério que está nas tuas mãos, com a convicção que está caminhando para o lugar certo. Paulo ele vai vivenciar tantos desafios que ele vai falar para Timóteo: olha, muita gente me abandonou. Paulo ele só tinha a companhia do Dr. Lucas, e ele está ensinando para Timóteo: Timóteo, não se agarre a isso, não se agarre a ter muita gente. Timóteo, olha, na minha caminhada muitas pessoas já me abandonaram. Você vai perceber isso no próximo capítulo, no capítulo 4, que ele diz que é necessário que Timóteo vá ao seu encontro, porque ele deseja conversar com Timóteo frente a frente. Era um diálogo entre pai e filho, era um diálogo de intimidade. Ele vai dizer: só está comigo Lucas, alguns me abandonaram. O ministério tem marcas, o ministério tem alianças sendo desfeitas. Mas o que eu entendo é que Paulo ele não sacrificou o Evangelho. Ele vai dizer: muitos me abandonaram, mas só um está comigo até hoje. Quem é? O Salvador, o Nazareno. Muitos podem te desanimar. Timóteo, prepara. Ei, forja o caráter, prepara os lombos, porque muita gente vai andar do teu lado, bater na tua cara e dizer: estava comigo ontem, fez isso, fez aquilo. Vamos bater em você, Timóteo. Mas a palavra, ela precisa continuar sendo espalhada. Aleluia. A palavra de Deus ela não para. A palavra de Deus ela precisa continuar avançando. Precisamos entender, irmãos, também que diante disso Paulo ele fortalece Timóteo, dando
Paulo, em uma de suas viagens, se não me foge a memória, na primeira viagem missionária de Paulo, ele vai viajar, está no lugar onde Timóteo morava, e ali Timóteo nitidamente vai ver o que é o ministério. Eu imagino você andar com um homem mesmo não tendo tanta certeza e convicção de quem você é, do que você quer ser. Esse é Timóteo. Timóteo andava com Paulo e Timóteo estava vendo os levantes. Por isso que Paulo vai fazer referência: olha, você bem sabe, porque você conheceu a doutrina na qual eu te instruí. Então ele está dizendo: Timóteo, você viu quantos levantes se levantaram, quantas pessoas me caluniaram na viagem missionária que eu fiz, quantas perseguições. Aí Timóteo para e diz: eu poderia me afastar, eu poderia abandonar, eu sou tímido, eu sou calado, sou doente, eu vou fazer o que no ministério desse? Se Paulo está apanhando, se Paulo está sendo amedrontado, se Paulo todo dia sofre uma perseguição, mesmo conhecendo a palavra, e eu que não sei de nada, e eu que não tenho conhecimento, e eu que não tenho a estatura que os homens dizem que é. Ei, Deus está te chamando, Timóteo, não precisa se preocupar com o que os homens dizem, qual é o modelo, a forma. Cristo chama, aperfeiçoa, Cristo prepara, Cristo capacita, Cristo direciona. Então não tem nome para dizer: para, volta, não tem jeito, não tem qualidade. Cristo diz: caminha comigo e eu te ensino o que é o evangelho. Caminha comigo e eu te ensino o que é obedecer a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Eu me deparo com a palavra, o texto de Oséias que vai dizer: então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A carreira ministerial exige de nós renúncia. A carreira ministerial, ela exige de nós a paciência para parar e aprender com aquele que Deus está utilizando. Mas eu tenho a mesma idade, eu tenho até sabedoria em outras áreas, eu vou parar para sentar com ele. Mas precisamos ser humildes e entender que a vida que ele vem trazendo, carregando, você precisa aprender como vivenciar, como resolver. Paulo estava direcionando Timóteo, dizendo: olha, esse tipo de pessoa exige um tratamento específico. Se Paulo não direciona Timóteo ele poderia ficar travado na primeira dificuldade. Então a palavra do Senhor diz: olha, precisamos buscar conhecimento. E que bom quando nós temos acesso a uma pessoa que pode nos instruir. Que bom quando a gente tem acesso a alguém que pode nos instruir na palavra da verdade. Porque quantos estão batendo a cabeça por falta de uma liderança eficaz, que direcione, que diga: olha, venha por aqui, eu já passei por isso, eu sei o que é isso, ande por esse caminho. Quantos teriam a vontade de estar com alguém aprendendo como Timóteo aprendeu com Paulo? Olha, Paulo, ele tem uma facilidade de ensinar tão grande. Bom para Timóteo, que é o que? Considerado como um filho, tem intimidade, tem uma família que conhecia o Evangelho. E quem Timóteo aprende? Da avó, da mãe, 3 gerações envolvidas no ministério, 3 gerações que falaram: ninguém está dando nada, deixa eu falar, 3 gerações que está dizendo: ninguém está dando nada por você, Timóteo, todo mundo está indo para a sinagoga, aprende com os melhores, você pode até ser instruído em casa, mas quando Deus te tomar o Espírito, Aleluia a Deus. aí a avó ensina, aí a mãe prega em cima, não se afasta, permanece, não renuncia. Mas eu olho para
gerações necessárias, 2 gerações, para que a terceira ela estivesse pronta para continuar a obra do Senhor. Eu sei que é um ponto de ensino, mas quantas das vezes será necessário a gente ouvir uma palavra dizendo: olha, não para, se é necessário organizar algumas coisas, se organiza, porque o preço do ministério é sacrificial, é renúncia. Ah, mas eu queria isso, não posso, sai da igreja, está errado. Eu queria aquilo, não posso, vou falar com o pastor, porque ele está errado, não eu. Ei, para, obedeça a liderança. Aleluia a Deus. Vai lá que Timóteo manda uma carta de volta para Paulo. Paulo, isso aí eu já sei. Ô Paulo, não precisa mandar não. Eu estou numa cidade boa, eu vou saber me virar. Não precisa mandar conselhos. Eu já estou, de fato, eu já estou no campo, então não preciso ser aconselhado com outra pessoa. Nós temos sempre algo novo a aprender. Aleluia. Nós teremos sempre um novo aprendizado da parte de Cristo. Timóteo olha agora para Paulo e agora se fortalece, porque Paulo vai dizer: olha, na primeira carta eu te mostrei quem eu era, na segunda eu estou ensinando quem você deve ser, na primeira carta eu estou te mostrando que eu procurava matar muita gente, na segunda eu estou te mostrando o que é o pastorado, é sofrer a perseguição, agora é se colocar no lugar de quem está sendo afrontado por mim e dizer: pode bater, pode renunciar você, mas eu vou continuar obedecendo a palavra. Ele agora, eu sei a dor que é levar um tapa na cara e dizer: Cristo te ama. Agora eu sei o peso que tem o ministério. Paulo, ele vai dar tantas características que, se eu fosse dividir com os irmãos, versículo por versículo, nós gastaríamos muito tempo. Mas se você quiser meditar em casa, você vai encontrar no capítulo 2. Já mostrei ele se aperfeiçoando, já mostrei ele continuando com a chama acesa, a necessidade de olhar para trás, ver quem ele era e buscar-se referência no seu presente. E no capítulo 2 ele vai mostrar para Timóteo como nós alcançaremos a redenção. Primeiro você vai ver no capítulo 2, no verso 3, que ele está dizendo: olha, o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. O bom soldado de Cristo, ele não tem tempo a perder com mimimi. O bom soldado de Cristo, ele não tem tempo a perder com disse-me-disse. O bom soldado de Cristo, ele sabe qual é o destino, ele sabe qual é a rota, ele sabe se posicionar. Ele vai dizer: olha, no verso de número 9, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo está dizendo que eu sofra, mas que eles avancem, que eu sofra, mas que eles aprendam que o ministério é isso mesmo. Paulo está dizendo: por amor à salvação desse povo, eu vou sofrer tudo que tiver que sofrer, mas o povo vai ser aperfeiçoado na palavra de Deus. Verso de número 11, esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Andei 30 anos no ministério. Quando me colocaram contra a parede, eu renunciei a Cristo e voltei a praticar as coisas que eu praticava. O que acontece? Não
te obedecer, vai estar com Ele. Mas no dia que tu negar, Senhor, passei 30 anos, uma oportunidade, Deus me levou. Infelizmente. Aí é o conselho de Paulo. Qual o conselho? Permanece na palavra, permanece na doutrina. O Timóteo que foi ensinado. Tu sabe o que é o Evangelho, tua mãe te ensinou, tua avó te mostrou, eu te ensinei pessoalmente, você sabe, então não se afaste. Recebeu o chamado, cumpra com êxito. Recebeu o chamado, cumpra com excelência, para se gloriar, não, para mostrar que Ele